E eu confesso para os irmãos que a palavra que Deus tem me dado é tudo que foi falado já desde o começo, né? E é por isso que a canção, até mesmo a canção que nós louvamos, que fala que Deus está aqui e Ele conhece tudo, o nosso pensamento, o nosso sentimento, se reflete em tudo que nós ouvimos até agora e o que nós vamos continuar ouvindo daqui para frente. Irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Jó. Pela graça que o nosso Deus tem dado à minha vida, para que eu transmitisse aos nossos irmãos. Livro de Jó, capítulo 19, apenas o versículo 25. Sei que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua família. Você também que nos assiste nesse vídeo, Deus tem algo muito grande para realizar na sua família também. Jó, capítulo 19, no versículo 25, nos diz assim: Contudo eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, como já foi dito neste lugar, nessa noite, todos nós passamos por um momento difícil na nossa vida, seja ele no começo, no meio ou no fim, mas todos nós temos, irmãos, este momento de aflição em nossas vidas. Aqui nós vamos narrar a história de Jó. Jó era um homem, irmãos, que tinha a sua fé elevada no Senhor. Aqui nós vamos falar de um homem, irmãos, que é muito conhecido, não só no meio evangélico, mas também em todo o mundo. A sua história é uma história de fé, superação e de confiança no seu Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que um dia a palavra do Senhor narra para nós que estava o diabo vagando pela terra, e ele vai até o Senhor, e o Senhor chama ele e fala assim: de onde vens? E a palavra vai dizer que Satanás diz para ele: olha, eu venho devagar e rodear a terra. E ali, irmãos, Deus vai falar para Satanás: você tem visto, você tem contemplado o meu servo Jó? E a palavra do Senhor vai dizer que o Deus vai dar para ele, irmãos, alguns adjetivos: homem temente, homem de fé, de boa índole. Ali vai falar que o próprio Deus começa a elogiar ele, não por ele ter coisas, mas pela sua conduta aqui nessa terra. E aí nós vamos ver que Satanás vai questionar Deus ao ponto de dizer: ele só é dessa forma porque você dá tudo para ele. Se você tirar tudo dele, eu tenho certeza que a sua fé não será a mesma. Então a palavra vai dizer que Deus, ele dá uma permissão para Satanás: olha, você pode tocar em tudo que ele tem. Você pode tocar na saúde, você pode tocar nos bens, você pode tocar na família, mas você não pode tocar na vida dele. Então assim Satanás, irmãos, com ordem de Deus, ele desce lá do lugar aonde o Senhor estava, e ele vem aqui na terra. E a palavra vai narrando que em um determinado momento um vento muito forte assopra sobre aquelas terras aonde Jó havia plantações, havia animais, aonde havia os teus filhos, a sua esposa. E a Bíblia vai falar que há um vento tão forte que vai tudo ser destruído. E ali Jó está, irmãos, em um determinado lugar, quando vem um dos seus servos dizer: Jó, tem uma notícia muito ruim para dar para você. Uma notícia que vai abalar o seu coração, mas é preciso que você saiba que os ventos vieram e destruiu toda a sua plantação. Você não terá colheita esse ano. Então a palavra vai dizer que Jó se lamenta, mas não vai dizer que ele reclama da situação. Então, enquanto o outro estava falando com ele, vem mais um servo e diz: Jó,
todos os seus animais, toda a sua criação, também foi atingido por este vento, e tudo se perdeu, todos perderam a vida. Você não tem mais criação, Jó. Este ano será um ano difícil para você. Mas a palavra vai dizer que Jó não vai murmurar diante dessa notícia ruim. Mas enquanto ele recebe essa notícia, vem outro criado, e esse criado vai dizer para ele: Jó, acaba de acontecer uma catástrofe. Os seus filhos estavam se abrigando em um abrigo, escondendo-se do forte vento, mas essa casa veio à ruína e matou os seus 10 filhos, Jó. Agora imagina você, meu irmão, às vezes recebe notícias que não vai te deixar em paz em nenhum momento da sua vida. Tudo aquilo que Jó possuía, tudo aquilo que Jó tinha de mais valioso, que eram os seus filhos, agora eram arrancados dele à força. Jó poderia muito bem, irmãos, questionar a Deus, porque ele estava firme na tua presença. Jó poderia muito bem questionar a Deus, porque que uma catástrofe tão grande viera sobre a vida dele de uma vez só. Jó poderia questionar ao Senhor, por que tudo isso sobreveio, sendo ele um homem reto, íntegro, justo diante dos homens. Mas Jó não vai questionar. Jó vai continuar a sua vida. Jó vai se lamentar muito pela perda dos teus filhos. Jó vai sofrer bastante. Mas em nenhum momento Jó vai atribuir essas percas, atribuindo a culpa em Deus. Mas uma palavra tão linda, que Jó vai dizer: tudo foi dado por Deus, os meus filhos, as plantações, os animais e tudo que eu tenho de bem, e a Deus pertence, nada é meu. E se Deus me deu, Ele tem todo o direito de arrancar de mim. Irmãos, interessante é que a sua mulher, aquela que era, irmãos, dada para ajudar, dada para estar sendo o braço direito de Jó, é aquela que vai, irmãos, abandonar ele no sentido de apoio. Jó estava sozinho, porque sobre ele também viera, irmãos, uma doença na pele. E a palavra vai dizer que aquelas feridas em sua pele, irmãos, eram tão profundas, eram tão incomodantes, que para passar a coceira, Jó pegava cacos de telha e se coçava para aliviar aquela coceira. E a Bíblia narra que Jó estava, irmãos, na pele viva, na carne viva. E a sua mulher chega diante dele e fala assim: Jó, você tem pecado contra Deus, tem algo que você precisa confessar para Deus. E ali Jó vai dizer para ela que tudo era do Senhor, Ele havia dado tudo e Ele tem todo o direito de tomar. Então a sua esposa, aquela que era, irmãos, para trazer um alívio para o seu coração em apoio, vai dizer para ele: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Sabe o que isso quer dizer? Talvez o Deus de Jó não era o mesmo Deus dela, porque quando ela usa o termo amaldiçoa o seu Deus, significa que ele não era Deus da vida dela também. E muitas das vezes nós estamos vivendo debaixo de um jugo desigual, porque o Deus dos nossos cônjuges não é o mesmo Deus nosso. Mas, irmãos, nós não devemos nos abalar com palavras, nós não devemos nos abalar, irmãos, muitas das vezes com palavras que vêm para nos destruir ou nos fazer desanimar. E o interessante é que a primeira palavra de desânimo veio de dentro da sua própria casa. Todos nós sabemos que quando nós passamos por dificuldade, aonde nós encontramos refúgio é dentro do nosso lar. Mas Jó, nesse momento tão ruim da sua vida, nem mesmo o seu lar, ele tinha apoio. Mas em momento algum ele vai amaldiçoar o seu Deus. Então ele fala para sua esposa: olha, você fala como uma louca mulher. Porque quando Deus estava abençoando, quando Deus dava para nós as posses, quando Deus dava para nós os filhos, quando Deus nos enriquecia, estava bem.
nós aceitávamos com prazer, nós estávamos felizes porque Deus estava abençoando, mas agora que Deus quer tirar de nós, nós não queremos Deus, nós queremos amaldiçoar Deus, nós queremos deixar a presença de Deus, nós queremos questionar Deus. Não, é melhor nós, irmãos, não temos nada nessa vida, mas temos Deus, do que temos tudo nessa vida e não temos a presença daquele que reina e vive e que fez os céus e fez a terra e fez o mar e tudo que há neste mundo. Somos tão ingratos ao Senhor, porque quando pertencemos, quando temos tudo, nós somos felizes, alegres, mas a nossa felicidade não pode ser baseada apenas nas coisas deste mundo, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós: não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, a traça corrói, aonde a ferrugem come tudo. Não vos ajunteis, mas ajunteis tesouros no céu, aonde o ladrão não entra, a traça não vai corroer, a ferrugem não vai comer, tudo que você tem está guardado em Deus. E Jó entendia muito bem isso. Jó entendia que o seu maior tesouro, irmãos, não estava baseado em coisas que você pode possuir nessa terra. Jó entendeu que o maior bem que nós possamos ter, irmãos, não está, irmãos, relacionado com coisas, objetos, valores, riquezas, mas está, irmãos, em nossa salvação. E o interessante é que ele está ali sofrendo, já está, irmãos, como alguém, como um trapo jogado às traças. Jó está sentado, irmãos, em um lugar onde tinha cinzas, porque aquilo aliviava a coceira. E Jó estava ali, irmãos, talvez como um mendigo, ninguém perto dele, devido às suas feridas, trazia um mau cheiro, as pessoas não queriam ficar perto dele. Quando então Jó vai olhar, e ao longe ele vê os seus amigos chegando, ele talvez alegrou seu coração, porque alguém estava chegando perto. Mas, irmãos, o que ele menos esperava acontece. Os seus amigos começam a julgá-lo, dizendo: Jó, você tem pecado contra o Senhor e tudo isso veio sobre você em forma de castigo. Analisa a sua vida, porque deve ter algo que você fez contra o Senhor e por isso Ele está cobrando de você isso. Arrependa do seu pecado, arrependa de tudo que você fez, porque assim vai cessar essa maldição na sua vida. Às vezes, irmãos, nós esperamos palavras de consolo, mas o que nós recebemos são só pedradas. Às vezes a própria família, ao invés de dizer, não, vai ficar tudo bem, são os que dizem assim: olha, abandona Deus, porque Deus não está nem olhando para você. Olha, eu não quero mais saber de Deus, porque se Deus existe, por que tudo isso acontece na minha vida? Igual eu ouvi sobre um ateu dizendo assim: olha, eu não acredito em Deus, porque Deus não existe. Eu falei: então prova. Ele disse: se Deus existisse, por que crianças morrem de câncer? Por que crianças morrem na guerra? Por que Deus deixa tudo isso acontecer com essas crianças que são inofensivas, não fizeram mal a ninguém? E eu disse: tudo o que nós enfrentamos nessa terra, tudo que nós possamos passar aqui nessa terra, é tudo consequência do pecado do homem cometido no jardim do Éden por Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que a terra ela era perfeita, o homem não envelhecia, não tinha idade, o homem não morria, tudo era, irmãos, algo eterno. O ser humano foi criado para ser eterno nessa terra, e a terra foi criada para ser eterna. Mas quando o pecado entra, o ser humano se doa ao pecado. O ser humano tampa os seus ouvidos à voz de Deus e começa a ouvir a voz da serpente. Tudo isso que foi criado para ser perfeito começa a ser denegrido, começa a ser desfeito, e aquilo que era perfeito se torna algo maculado, algo que foi adulterado, algo que não é mais original. E assim também na nossa vida. Deus, Ele não vai deixar de existir porque algo de ruim acontece conosco, não, Ele está sempre ali. Mas devemos ser igual a Jó, porque Jó disse: olha, eu recebi o bem e eu me alegrei quando eu recebi.
Eu tinha muitos filhos e eu me alegrava com os meus filhos, e não é porque o Senhor me arrancou que agora eu vou amaldiçoar ele, vou abandonar, não. Tudo está no controle, na vontade do Senhor. E olha o que Jó vai declarar aqui no versículo 26: e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus, eu o verei, e com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa, o verá, e me dirá como ele é. Quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Se conjecturares como haveremos de censurá-lo e o persegui-lo, pois concluímos que a causa de todo esse mal está nele, melhor será, pois, que temais a espada da justiça, pois por meio dela vêm os castigos, a fim de que saibam quem é o Todo-Poderoso. Irmãos, Jó está declarando aqui em alto e bom som: ainda que todos virassem as costas, ainda que todos, irmãos, o julgassem por algo que ele não havia cometido, ainda que a sua família, o que restou dela, virasse as costas, dizendo para ele amaldiçoar e morrer, ele está declarando: com tudo isso, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Com tudo isso que eu estou passando, eu sei que Ele não me abandonou, mas Ele está vivo, que Ele está olhando, Ele está cuidando. Eu sei que eu não estou sozinho e que Ele vai me levantar no tempo certo. Não é no meu tempo, não é no tempo que as pessoas queiram, não é no tempo que as pessoas julgam. Não temos a verdade sobre nada, porque somente Jesus é o caminho, mas Ele também é a verdade, e somente em Jesus é que encontramos a vida. Então, meu irmão, nessa noite eu não sei qual que é a vontade do seu coração, o desejo, as emoções que você tem sentido, mas nessa noite, desde o princípio, Deus está dizendo para você: não importa a luta que você está passando, mas tudo vai ficar bem, ainda que não seja nessa vida, porque nessa vida a palavra já diz: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ainda que você esteja como Jó, perdeu tudo, está sozinho, está com a sua carne ferida, está ouvindo palavras que te jogam para baixo, alegre-se, porque o tesouro maior nós não recebemos aqui, mas o nosso galardão receberemos na glória juntamente ao Pai naquele dia. Jesus vai dizer para nós acerca da boda do Cordeiro: aquele que receber o galardão, irmão, se assentará na mesa e ceará com o Senhor. E quem servirá, irmãos, não são os anjos, mas é o próprio Deus que servirá a ceia naquele dia. E aí, se você pegar, irmãos, o livro de Romanos capítulo 8, vai dizer para nós: nenhuma aflição deste mundo pode se comparar à glória que há de ser revelada através de Cristo em nossas vidas. Ainda que tenhamos que sofrer, que chorar, não devemos desistir da fé, porque, irmãos, nada neste mundo se compara com o que Deus tem para nós. A própria palavra vai dizer: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam a Deus ao ponto de você negar a si mesmo e dizer: Senhor, ainda que eu tenha que sofrer, eu não vou negar a sua fé, a sua palavra, o que o Senhor tem me dado. Tem uma canção que diz assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Sabe, irmãos, servir Jesus nunca vai ser fácil. Servir Jesus, irmãos, vai a todo momento tratar da renúncia. Para uns a renúncia é financeira, para outros a renúncia é família, para outros a renúncia é um bem-estar humano. Mas todos nós temos que ter uma renúncia na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós temos que renunciar às nossas famílias por amor de Jesus? A Bíblia fala que aquele que não deixar pai, que não deixar mãe, por amor do nome, não será digno de entrar no reino. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que Ele é o único bem maior que nós possuímos. Aqueles que se apegam a coisas, a pessoas, jamais poderão ver o reino de Deus, porque Deus tem que ser prioridade em nossa vida. E já está dizendo isso, está mostrando para nós que ainda que ele esteja sozinho, diante dos homens, abandonado, sofrendo,
Deus nunca deixou ele, mas Deus sempre estará com ele. Irmãos, essa decisão é uma decisão individual de cada um. Cada um tem suas dores e cada um sofre a sua dor. A minha dor não pode ser sua dor, porque essa dor não vai te ferir igual fere a mim. Então cada um tem que ter uma renúncia própria, cada um vai agir dentro de uma área diferente. Não adianta eu falar para você ser feliz, você tem que renunciar a tal coisa. Não, é você que tem que olhar para si mesmo. O livro de 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer para nós: o homem examine-se pois a si mesmo. Examinar a si mesmo, irmãos, é você quebrar o ego e você dizer para si mesmo: eu preciso mudar, eu preciso me julgar, para que eu não venha a ser julgado por ninguém. Eu preciso olhar para a minha falha, olhar para dentro de mim e entender que mesmo eu sendo errante, mesmo eu sendo falho, Deus está do meu lado para me perdoar e me justificar diante dos meus erros. Mas irmãos, se nós não tivermos esse quebrantamento dentro de nós, esse entendimento que Jó tinha, de saber dizer que ainda que falte tudo, se Deus estiver comigo, não me faltará nada. Ainda que eu não tenha nada, eu não possui bem algum, se Deus está comigo, eu tenho tudo, eu possuo todas as coisas. Irmãos, quantas vezes nós vivemos o milagre de Deus e damos glória a Deus, damos testemunhos, mas quantas vezes diante das dificuldades nós nos calamos, deixamos de vir à casa do Senhor, deixamos de glorificar e adorar ao nome do Senhor. O ano de 2022 foi muito difícil para nós, eu e minha família, porque, irmãos, nós tínhamos que estar pregando a palavra, dizendo de esperança, de cura, e vivendo uma doença terrível na nossa família, mas em nenhum momento nós duvidamos de Deus. Em um determinado momento eu falei para minha esposa: ainda que Deus tire o nosso filho, nós não negaremos a nossa fé, porque isso é vontade de Deus. Em nenhum momento, irmão, nós vamos questionar Deus porque Deus estava permitindo tudo aquilo, mas nós entendemos que hoje nós passamos por toda aquela tribulação, mas que hoje Deus nos usa para falar com pessoas que estão vivendo a mesma situação. Às vezes nós não precisamos falar palavra nenhuma, as pessoas vêm até nós para conversar e olha para o Davi. Quem já conhece a história vai falar assim: nossa, ele está bem, né? Nós fomos em um casamento, e nesse casamento o pai da noiva está passando pelo mesmo problema, e ele veio perguntar para nós: como é que está o menino, está bem? E ali foi a oportunidade, irmãos, de falarmos que Deus pode curar ele também. Às vezes Deus vai te colocar em situação que você acha que será o seu fim. Não, Deus está te ensinando, Deus está capacitando você, te fortalecendo, para que quando você tiver a oportunidade de abençoar a vida de alguém com uma palavra, com uma oração, ou com um abraço que seja, Deus vai usar a sua vida para levantar pessoas que estão caídas. Deus vai levantar você para que você também levante pessoas. Deus vai capacitar você, te dar força, não porque Ele quer ser ruim com você, não porque Ele quer tirar tudo de você, não, mas se Deus te deu essa luta, é porque você consegue suportar todas elas. Não há fardo, irmãos, que vem sobre nossa vida que não possamos suportar. Se Deus nos permitiu isso, seja você grato a Deus, porque há um propósito em todas as coisas. Diz a palavra em Eclesiastes 3, tudo há um determinado momento, mas também há um propósito em todas as coisas. Talvez você se sente um fraco, mas se você parar para olhar para a sua vida, você vai ver que você é forte. E talvez o que você passou até aqui, ninguém consegue passar, ou muitas pessoas nem conseguem chegar na sua situação, mas você está de pé. Jó estava nessa situação, todos abandonaram, ele havia perdido todo mundo, mas a palavra vai dizer que lá no final, Deus vai constituir tudo em dobro novamente para ele. Deus vai dizer: Jó tem sido fiel, e Deus vai multiplicar 2 vezes mais do que ele havia perdido. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus não quer substituir o seu amor por ninguém. Igual Jó perdeu 10 filhos, Jó jamais vai esquecer os 10 filhos que ele teve, continuarão sendo seus filhos. Mas Deus vai abençoar Jó, irmãos,
e em vez de 10 vai dar 20 filhos, ao todo ele vai ter 30 filhos. Mas Deus vai abençoar ele para que ele volte a sorrir novamente, sem que ele se esqueça dos 10, mas que Deus fala para ele assim: olha, eu vou te honrar. Deus não quer que você se esqueça de nenhuma perca que você teve, não, porque isso serve para nós crescermos, para nos tornar mais forte. Mas Deus vai nos honrar. Deus quer que você permaneça fiel, para Ele te honrar. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Irmãos, Deus tem conduzido esse culto desde o princípio. Quando eu cheguei, eu fui abrir a palavra do Senhor para me deixar já marcadinho, e eu falei: Senhor, mas no livro de Jó, Senhor, uma história que todo mundo sabe, né? Todo mundo, quando quer ouvir motivação, fala de Jó, da fé, o homem que não se abala. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu estava ali sentado enquanto a irmã falava, depois a irmã Jaine falava, a irmã Geni falava. E você vai vendo que o Espírito Santo de Deus é quem conduz tudo. E eu muito me alegro, irmãos, que não é a primeira vez que acontece isso. Desde o primeiro dia desse ano, irmãos, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, Deus sempre vem confirmando a palavra, desde o começo do culto. Fui pregar lá em Dumont, todo mundo pregou a mesma palavra que eu ia pregar, irmão. Eu falei: Deus, obrigado, porque eu não sou movido pelo que eu acho, ou pelo que eu penso, ou pelas minhas emoções. Eu sou conduzido pelo Teu Espírito, obrigado. E isso é bom, porque você sabe que aquilo que você vai falar não é algo que você criou na sua mente, não, mas é algo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você, e Ele confirma através de outras vidas. Então, irmãos, a sua luta não é para destruição, mas é para que você venha se fortalecer. Jamais questione Deus por nada, jamais desista dos planos de Deus por nada, mas sempre seja fiel, grato a Deus, e ainda que você tenha que chorar, não desista, porque cada lágrima será enxugada naquele dia. Aonde Deus habita não há choro, aonde Deus habita não há dor, aonde Deus habita não há tristeza, mas aonde Deus habita há alegria, e é para lá que nós estamos sendo conduzidos. É para lá que nós estamos lutando para chegar. É lá que nós queremos, irmãos, alcançar a glória, alcançar a maior coroa que possamos ter, a vida eterna ao lado do nosso Senhor. Oremos.